Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando um vídeo de última hora para o Natal, né? Para não deixar passar nada em branco. E o canal já vai fazer quase um ano, acho que em um ano, em janeiro, fevereiro está fazendo um ano. Então, para não deixar também passar o Natal em branco, eu quero trazer uma pequena leitura desse livro aqui, do Khalil Gibran, Jesus, o Filho do Homem, né? Que vem bem a calhar aí com a data, né? Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2021. Né? Claro que sabemos que a data assertiva, a data correta do nascimento de Cristo, né? Ninguém sabe ao certo. Muitos estudos apontam aí para o mês entre fevereiro e março, né? Em algumas literaturas, alguns apontamentos, né? Inclusive astronômicos. E 25 foi uma data que passou a simbolizar o nascimento de Cristo por conta de um certo sincretismo que aconteceu, né, desde a época do paganismo, né, com o crescimento do cristianismo. Então acabou adotando alguns costumes, como enfeitar as árvores, a troca de presentes, né, nessa época do ano. E aí, com o sincretismo, né, com esse crescimento do cristianismo, então essas tradições acabaram se convertendo à tradição cristã e se comemora até hoje, né? E aí vem também toda a história do São Nicolau, e daí o surgimento, né, do que hoje se chama de Papai Noel. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui hoje, né, esse vídeo é justamente por causa de um texto aqui desse livro do Khalil Gibran. É um texto que é logo no primeiro capítulo, se chama Ana, a mãe de Maria, sobre o nascimento de Jesus. Jesus, o filho de minha filha, nasceu aqui em Nazaré no mês de janeiro. E na noite em que Jesus nasceu, fomos visitados por homens do leste. Eram persas que vieram de Esdraelon, com as caravanas dos medianitas a caminho do Egito. E como não encontraram quartos na estalagem, procuraram abrigo em nossa casa. E eu os acolhi e disse: minha filha deu à luz um filho esta noite. Certamente irão me perdoar se não o servir como uma boa anfitriã. Então eles agradeceram por hospedá-los e depois de terminarem a refeição disseram: queremos ver o recém-nascido. E o filho de Maria era belo de contemplar, e ela também era graciosa. E quando os persas contemplaram Maria e seu bebê, tomaram ouro e prata de suas bolsas, mirra e incenso, e os depositaram aos pés da criança. Então eles se prostraram e rezaram numa língua que não entendi. E quando os levei ao quarto preparado para eles, caminharam como se reverenciassem profundamente o que haviam visto. Quando a manhã chegou, eles nos deixaram e seguiram a estrada para o Egito. Mas ao partir falaram comigo e disseram: a criança ainda não tem um dia de idade, no entanto, vimos a luz do nosso Deus em seus olhos e o sorriso de nosso Deus em sua boca. Rogamos que o proteja para que ele possa proteger todos vós. E assim dizendo, montaram em seus camelos e não mais os vimos. E Maria agora parecia tão alegre com seu primogênito, quanto cheia de admiração e surpresa. Ela olhava seu bebê, depois voltava o rosto para a janela e fitava o céu distante, como se enxergasse visões. E havia vales entre o coração dela e o meu. E a criança cresceu em corpo e espírito,
E ele era diferente das outras crianças. Era distante e difícil de controlar, e eu não conseguia colocar a minha mão sobre ele. Mas ele era amado por todos em Nazaré, e em meu coração eu sabia o motivo. Muitas vezes ele tirava a nossa comida para dar aos passantes, e ele dava às outras crianças os doces que eu lhe dera, antes que tivesse provado com sua própria boca. Ele subia nas árvores do meu pomar para apanhar as frutas, mas nunca para comê-las. E apostava corrida com os outros meninos e, algumas vezes, porque tinha pés mais ligeiros, demorava para que pudessem chegar ao final antes dele. E algumas vezes, quando eu o colocava na cama, ele dizia: diga à minha mãe e aos outros que apenas meu corpo irá dormir. Minha mente estará com eles até que a mente deles venha à minha amanhã, pela manhã. E muitas outras palavras maravilhosas ele dizia quando era menino, porém sou velha demais para lembrar. Agora me disseram que não vou vê-lo mais, mas como posso acreditar no que me dizem? Ainda escuto o riso dele e o som dele correndo por minha casa, e sempre que beijo o rosto de minhas filhas, a fragrância dele volta ao meu coração, e seu corpo parece preencher meus braços. Mas não é estranho que minha filha não fale do seu primogênito para mim? Algumas vezes parece que minha saudade dele é maior do que a dela. Ela permanece firme durante o dia, como se fosse de bronze, enquanto meu coração se derrete e corre em torrentes. Talvez ela saiba algo que eu não sei. Gostaria que me contasse também. Então, é um pequeno trecho relatado por Ana, a mãe de Maria, então seria a avó do menino Jesus, em que o Khalil Gibran coloca aqui essa história, né? Esse relato. É muito interessante porque a infância de Jesus Cristo, pouco se tem, né? Nas escrituras, na Bíblia, pouco se fala, né? Alguma ou outra passagem, mas muito superficial. Então, fora aquilo que tem na Bíblia, né, existem aí alguns relatos, algumas lendas, algumas histórias sobre como Cristo era, né, como criança, quando menino, né? E é bem interessante esse texto. A Ana já começa falando do nascimento do menino Jesus no mês de janeiro, né? Eu não tenho fontes a respeito sobre esse texto, né, e o porquê ter colocado em janeiro, enfim. Mas é como eu disse, alguns apontamentos falam sobre o nascimento entre fevereiro e março, e enquanto nesse texto, por exemplo, aí tem um apontamento como ter nascido em janeiro. Mas na realidade não importa. O nascimento do menino Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, é muito mais um símbolo de renovação, de esperança para a humanidade, né? E como está bem aqui o título do livro, Jesus, o Filho do Homem. Como assim Filho do Homem se ele nasceu do Espírito Santo, né? Filho do Homem porque é filho de Adão, né? Cristo, ele precisou encarnar no mundo como homem, como ser humano. Ele precisou ter esse corpo carnal e se rebaixar ao nível da matéria, da densidade humana, porque se o erro do pecado veio pela mão do homem, né, se a queda veio pela mão do homem, e aí podemos colocar homem como homem e mulher, né, não estamos falando, mas Cristo, então, para ele resgatar a humanidade, ele teria que vir como pertencente à humanidade. Então, Cristo é a manifestação da parcela de Deus na terra, né? E é por isso que ele se colocava como filho de Deus e dizia que enquanto filho de Deus, ele voltaria para o Pai.
e que nós devêssemos também voltar ao Pai através dele. Então é esse religar a humanidade novamente a Deus, porque esse laço, né, essa ligação teria se rompido então com a queda. E como eu havia falado no último vídeo do William Blake, né, sobre as canções da inocência, em que o Blake coloca no poema O Cordeiro, né, a figura de Cristo, né, do menino Jesus como Cordeiro. E então o Natal é um momento da gente se lembrar do nascimento de Cristo, né, de se lembrar do menino Jesus, ter essa comunhão com o menino Jesus, né, com o que é de mais puro que veio até nós, essa manifestação da divindade na terra, entre os homens, para nos trazer esperança, nos trazer fé, nos trazer conforto. E justamente a imagem do menino, da criança, né, a imagem do cordeirinho. Então é isso, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para trazer esse pequeno texto e para a gente refletir no Natal sobre isso, né? É claro que o verdadeiro sentido do Natal, né, o verdadeiro propósito da comemoração do Natal é justamente essa lembrança do nascimento, né, dessa renovação desse nascimento do menino Jesus, e que hoje em dia, infelizmente, né, foi tão desvirtuado como muita coisa, né, tem sido desvirtuada em nossa vida, principalmente no campo da espiritualidade, né, independente da religião, visto que, segundo as tradições mais antigas, né, aquilo que é mais essencial acaba se convergindo, né? E não é o momento para eu tocar nesse assunto, mas então nós temos aí essa data especial para a gente se lembrar, refletir no seu verdadeiro sentido, né? Pessoal, é isso então. É um vídeo curto apenas para trazer esse pequeno texto do Khalil Gibran, desse livro que eu já recomendo, né? Para quem não conhece Gibran, ou para quem já conhece, não conhece o livro, fica aí como dica de leitura também, tá? Desejo a todos aí um Feliz Natal, boas festas, um bom ano novo, né? Uma boa virada de ano para todo mundo. Que possamos buscar a paz na terra entre os homens de boa vontade e que essa paz comece dentro de nós, né? Para que isso possa ser colocado aos outros, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar, né? E então que sejamos assim não só nessa época de Natal, né? De final de ano, mas que esse espírito nos acompanhe todo ano, né? De 2022, que certamente aí terá os seus desafios aí para todo mundo, né? Mas o importante é que a gente, por todas as dificuldades, a gente chegou até aqui, então somos vencedores, né? Então é isso, pessoal. Já aproveito para agradecer também, finalizando o ano do canal. Agradeço a presença de cada um de vocês, cada comentário, né, o like, a permanência, né, no canal, assistindo o vídeo, me traz muita alegria. E espero que continuem aí no próximo ano. Eu vou colocar pelo menos mais um vídeo agora na segunda-feira. Eu tive uma live com o Bruno Baker na última quinta-feira e eu tirei do Instagram para colocar aqui no canal. Então quem não viu ou quem não viu inteiro, né, pegou pela metade, ou quem não conseguiu ver, eu vou deixar aqui no canal então a live do Instagram para que vocês possam ver, né, um bate-papo aí sobre literatura e as nossas influências. Então, pelo menos em segunda-feira tem esse vídeo
Eu vou colocar depois mais um vídeo do William Blake, que é sobre uma resenha do Casamento do Céu e do Inferno. Mas eu acho que esse vídeo só vai, então, depois do dia do Ano Novo. Seja como for, a gente se encontra lá e que as bênçãos dos céus aí estejam sobre todos vocês. Um grande abraço.